E Cibele, qual seria a principal diferença? Porque você já trabalhava com isso aqui no Brasil, né? Então, qual que seria a principal diferença de um processo seletivo aqui no Brasil e um no Canadá? Eu acho que tem algumas, e é a forma que a maioria delas é a forma que a gente enxerga e que a gente apresenta determinadas coisas, né? Então, como que funciona um processo seletivo? Vamos falar as etapas, né, que acontecem aqui. Gente, Uma agora ligação, vocês pegam um papel, uma papel e caneta e caneta. anota, tá? No geral, tem 4 processos que acontecem aqui mais frequentemente dentro de um processo seletivo. A primeira é uma screening interview, que normalmente é feita por telefone. Então, a pessoa vai te ligar, você fez a aplicação, a pessoa vai te ligar e você vai falar os aspectos macro da sua atuação, né? Então, a pessoa vai avaliar isso, se você tem o macro ali para compor aquele cargo, né? E aí, se você, sim, passar nessa entrevista macro, no geral, você vai para uma entrevista que é uma one-on-one, que você vai conversar com alguém, pode ser presencialmente, pode ser virtualmente. A gente está voltando um pouco agora mais no presencial, então nesse momento é o momento que você vai ter que detalhar mais as suas atuações, detalhar mais as suas experiências, suas competências, né? Pode acontecer também como uma terceira etapa, ou mesmo nessa etapa, dependendo de quantas pessoas vão compor o seu processo de entrevista, de algumas perguntas mais técnicas, tá? E no final ainda pode ter, na verdade no final não, tem um outro novo modelo que as pessoas estão usando aqui, que eu acho que essa é uma das grandes diferenças que tem no Brasil, entre o Brasil e o Canadá, são as virtual interviews. Então, não é uma entrevista virtual com alguém, é uma entrevista virtual com um software. Então, eles vão te mandar um software e você vai ter lá, fala assim, você tem 30 segundos para falar, tell me about yourself. Você tem 30 segundos para responder as suas experiências anteriores, tá? Então, isso pode acontecer também, ou até um video resume. Você pode fazer, você tem 2 minutos para contar o seu Aqui no resume Brasil num eles vídeo. estão bem populares também. Então, mas o que acontece? Uma das coisas que a gente usa muito aqui são os sistemas de ranqueamento de candidato. Então, toda vez que você vai fazer uma aplicação online, eu acho que essa é uma das grandes diferenças, pelo menos multinacionais no Brasil aderem mais isso, mas ainda não é tão comum assim, né? Então, quando você faz uma aplicação online, você vai cair num sistema. Quando você cai nesse sistema, o sistema ele vai ver se você dá um match com o resume e o job description. Quando você dá um match, ele vai te ranquear lá num determinado número de posições, tá? Esses são os ATS. Se você não é bem ranqueado, ou seja, se você não personalizou o seu resume para aquela posição, o que acontece? Você vai ser ranqueado lá embaixo, o sistema já dá um start para te mandar aquela mensagem automática, tá? E ainda respondendo das diferenças, eu acho que a grande diferença, gente, pra gente, é a gente mudar a forma como que a gente vai se apresentar. Aqui no Canadá, eu bato muito na tecla que a gente brasileiro, a gente fala muito, né? A gente dá aquela volta, igual eu tô dando essa volta para responder. Então, a gente dá essa volta para responder. Aqui, a gente vai um pouco mais direto ao ponto. Então, a gente pergunta, responde o que for perguntado, né? E não é para a gente ser monossilábico, mas é para a gente ir direto ao ponto ali. E a forma que a gente apresenta. Se a gente apresenta que a gente tem toda uma formação e experiências generalistas, acaba que a gente não dá a atenção necessária para dizer que a gente tem o que aquela vaga quer. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, a maior diferença é que na nossa apresentação é sobre a vaga e não sobre nós. É sobre como nós podemos resolver o problema daquela posição. Muito bom, muito bom. Gente, essa informação que a Cibele passou, até tô abrindo aqui enquanto a Cibele fala, porque hoje eu dei um workshop para o pessoal de RH. Então, para o pessoal que tá fazendo esse recrutamento, e a gente justamente estava falando sobre isso, sobre esses softwares que estão sendo usados para agilizar também os processos, né? Então, só para vocês saberem, terem conhecimento, saiu publicado na Forbes as trends aí de hiring and recruitment trends for 2022. E um deles é exatamente isso, Cibele, the use of advanced screening tools. Então,
todas essas ferramentas que é para já saber, ó, vai, não vai, tipo, esse dá, esse não, você entendeu? Então, Exatamente. e a outra coisa que você falou, que também já vai ao encontro, né, que é a mesma coisa com o Screening Tools, que é uma trend, é Data-Centric Recruiting. Então, vai ter muita coisa com AI. Então, a gente está num momento, Cada vez pessoal, mais tecnologia para essa atuação, né? Exatamente.